para todos os públicos. Bom dia, alunos das turmas de 4º e 5º ano da Rede Municipal de Rosário. Vamos iniciar o nosso ano letivo de 2021 com as nossas aulas na TV. Conto com a atenção e concentração de vocês para que a gente possa ter o melhor desempenho possível durante esse ano, tá bom? Que a gente vai ficar aí com nossa forma híbrida até o momento que essa pandemia for controlada, tá certo? Então, eu me chamo professora Edilane Siqueira, estarei aqui juntinho de vocês, o mais próximo possível, que assim essa pandemia nos permitir, para que a gente possa trazer para vocês o aprendizado que vocês tanto merecem, tá certo? Então, vamos iniciar com o nosso componente curricular de língua portuguesa. Vamos iniciar aqui com a maior atenção possível, porque nós temos um aviso importantíssimo. Que aviso é esse? Nosso tema de hoje é gênero textual. Essa menininha aqui, ela mostra uma carinha aqui de dúvida e a outra tendo uma pequena lembrança. Alguns alunos vão ficar com essa carinha de dúvida, outras vão ter aqui um start de pensamento, tentando ver que gênero narrativo é o nosso tema de hoje e que vocês já viram esse tema durante o decorrer dos anos de estudo de vocês. Vamos iniciar com a seguinte fala. O gênero narrativo, gente, ele refere-se aos textos que contam uma história. Para isso, é necessário um narrador ou narradora, se é homem ou se é mulher, personagem ou personagens, quando é mais de um, o enredo, tempo e espaço. Assim, o gênero narrativo apresenta, entre outros, estes principais subgêneros: epopeia, romance, conto, novela e fábula. Como vocês podem perceber, fábula está destacada aqui e em negrito. Por quê? Porque esse vai ser o nosso foco de hoje. Lembram que eu comentei para vocês as partes que compõem um texto narrativo? Temos o narrador, o enredo, personagens, tempo e espaço. Aqui está bem resumido para vocês o que cada setorzinho desse corresponde, tá? O narrador é aquele que narra a história. Quem narra a história é aquela pessoa que está contando todo o desenvolver daquele estudo específico. Enredo é a sucessão dos acontecimentos, é a forma com que aquela história está acontecendo e todas as sucessões dos acontecimentos que nele está sendo desenrolado. Personagens. Existem personagens principais e secundários. Como os próprios nomes já dizem, principais são aqueles mais importantes e os secundários são aqueles que ficam em um segundo plano durante o decorrer da história. Tempo é a época em que acontecem os fatos e o espaço é o local desses episódios. Então, a gente precisa entender que cada um desses aqui é o que compõe uma narrativa e todos eles possuem papel fundamental para que vocês possam entender o que acontece durante o desenrolar dessa história. Como eu falei para vocês, o nosso foco hoje vai ser um dos subgêneros, fábula. Quem aqui já não ouviu uma fábula? Eu tenho certeza que todos vocês, sabendo ou não, já ouviram uma fábula. E quem não ouviu, vai sair daqui hoje tendo ouvido uma lida pela professora Edilane. Primeiro vamos entender o que é uma fábula. Fábula, ela é um tipo de história curta, cujos personagens são quase sempre animais. Então percebam, sempre que vocês ouvirem uma historinha cujos personagens são animais, vocês já vão detectar que se trata de uma fábula.
e que ensina como agir com bom senso e como se sair bem nas situações difíceis da vida. A historinha que a gente vai ver hoje é exatamente isso. Ela vai nos ensinar a agir com bom senso e como se sair bem em determinadas situações, ok? É isso que nós chamamos de moral da história. Aí eu tenho aqui a Mafalda, que ela vem aqui fazer uma pergunta para a gente. Através dessa imagem, você consegue descobrir qual nossa fábula do estudo de hoje, afinal? Eu tenho certeza que se a gente estivesse em uma sala de aula em presencial, muitos estariam levantando a mão, já pela figura, dizendo, tia, professora, eu sei, eu sei, eu sei. Eu não tenho dúvida disso, gente. Aqui a gente tem uma formiga bem chateada, com um saco nas costas, trabalhando, e uma cigarra cantarolando. Muito bem, acertou quem disse a cigarra e a formiga. Então, essa é a nossa fábula de hoje, nosso subgênero de texto narrativo que nós vamos debater durante a nossa aula. De boas-vindas para vocês. A cigarra e a formiga, de Esopo. Eu vou fazer aqui a leitura. Muitos já ouviram, mas hoje a gente vai ver de uma forma diferente essa nossa moral, tá bom? Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de comida. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado molhados. De repente, aparece uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de comida. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os seus princípios, e perguntaram, mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Então falou a cigarra, para falar a verdade, não tive tempo, passei o verão todo cantando. Falaram então as formigas, bom, se você passou o verão todo cantando, que tal passar o inverno dançando? E voltaram para o trabalho, dando risadas. Moral da história, os preguiçosos colhem o que merecem. Então, gente, nessa história, nós temos aqui a nossa moral, como eu falei para vocês pelo slide anterior, que é característico de toda a fábula. Então, as fábulas, elas costumam ter a moral da história para nos dar um determinado tipo de ensinamento. Diante do texto que eu li para vocês, vou trazer alguns questionamentos. O primeiro deles, você conseguiu perceber os elementos da narrativa citados no início da aula? Lembram que no início eu falei para vocês sobre os gêneros narrativos? Nosso primeiro questionamento sobre a nossa fábula. Você conseguiu perceber os elementos da narrativa citados no início da aula? Então, eu imagino que muitos aí ficariam na dúvida, outros iam levantar a mão. Mas aqui todos em conjunto a gente vai tentar resolver essa pergunta que foi feita para vocês, tá? Elementos da narrativa. Na historinha que eu contei para vocês, não era a cigarra que contava a história, não era nenhuma das formigas. Elas participavam com algumas falas, mas o narrador, ele era um narrador observador. Era alguém que observava o que estava acontecendo. Então, o primeiro elemento da narrativa é um narrador observador. Personagens, esse é mais fácil de vocês definirem. Por quê? Porque só existem dois tipos de personagens lá. As formigas e a cigarra. Quem trabalhava e quem só cantarolava. Espaços, o próximo elemento da nossa narrativa. O que é o espaço? É o lugar onde eu me encontro. O espaço que você está nesse momento. Se for pode ser a sala da sua casa. Sei que você, como está evitando o Covid, vai estar em casa. Então, a gente vai usar o espaço de vocês sendo de casa, certo? Já o espaço dos elementos da narrativa, nós temos o bosque, nós temos o formigueiro. Porque lembram que a cigarra estava sentada numa plantinha, numa folha, e a formiga muito chateada do lado, juntando alimentos e levando. Então, ao redor, a gente podia citar floresta, a gente pode citar bosque, ou o próprio formigueiro, que era para onde a formiga estava caminhando. Tempo.
que a gente vai usar na fábula? Nós vamos usar referências de tempo. Lembram que a formiga questionou a cigarra perguntando o que ela fez durante todo o inverno, o que ela ia fazer? Então, inverno já é uma referência de tempo. Em um outro momento que eles estavam falando, se pontuou a questão do verão, que era o momento em que ela deveria estar trabalhando e estava cantarolando a cigarra. Verão é uma referência de tempo. Então, nós já conseguimos detectar aí um outro elemento da narrativa. E por último, mas não menos importante, nós temos o enredo. O enredo é o desenrolar da nossa história, da nossa fábula. Enredo, criado e desenvolvido a partir das ações que envolvem a cigarra e as formigas. Então, o nosso enredo ele é baseado em todo o percurso feito pela cigarra e todo o percurso feito pela formiga. Aí vem o nosso segundo e terceiro questionamento. Quem agiu corretamente? A cigarra? A formiga? E o terceiro, que está associado ao nosso segundo questionamento. A moral da história nos ajudaria a decidir? O que vocês acham? Eu acredito que sim, né? A moral da história, ela vem aí para dar um suporte para a gente tentar decidir o que é melhor ou o que não é tão bom assim para a gente naquele momento. Qual é a moral da história final da nossa fábula lida aqui hoje? A cigarra e a formiga é uma lição simples e direta sobre a importância e o valor do trabalho. Lembram que a formiga estava lá se abaixando, juntando alimento para levar para o formigueiro, pensando numa vida em conjunto? Então, o que vocês acham? Que o certo é você trabalhar pensando no futuro, ou só pensar em brincadeiras, ou só pensar em diversão, aproveitando, inclusive, fazendo um comparativo ao momento que estamos vivendo, de pandemia, que a gente tem que ficar em casa? Vocês acham que vocês não devem estudar, né, durante esse momento? Será que é um momento só de brincar? O que a gente pode trazer para a nossa realidade com relação à moral dessa história? Será que não é importante para o nosso futuro estudar, tirar um tempinho para a gente sentar na frente da TV, para a gente sentar na frente do nosso caderno e fazer nossas atividades e prestar atenção em todo o esforço que a Rede Municipal de Rosário está fazendo para trazer a educação que vocês merecem a vocês? Eu tenho certeza que sim, né? Estudar sempre vai ser importante e fundamental para o futuro de vocês. E assim, comparando a moral da história da cigarra e a formiga, a gente vê que as personagens, elas representam duas posturas opostas. O que são posturas opostas? Ou posturas diferentes uma da outra. Perante a vida. De um lado, a gente tem os esforçados, que são as formigas, e do outro, nós temos os preguiçosos, que no caso era representado pela cigarra. E aí, você acha que o certo é ser preguiçoso ou o certo é ser esforçado? Tanto na vida de quem trabalha, quanto na vida de quem estuda. Então, o certo é ser esforçado, né? A fábula nos ensina a ser independentes e responsáveis por nós mesmos. O que isso quer dizer? Inclusive, levando novamente para a nossa realidade. O papai e a mamãe, eles sempre vão nos apoiar a estudar. Mas, independente disso, nós, enquanto alunos, sabemos da nossa responsabilidade e que nós precisamos, sim, tirar o nosso momento e nos concentrarmos, porque o papai e a mamãe não podem se concentrar por nós. Então, essa responsabilidade é nossa, é uma responsabilidade minha aqui enquanto professora e a de vocês enquanto estudantes. Até nos momentos em que temos vontade de simplesmente descansar e aproveitar a vida, jogar bola ao invés de estar sentado na frente da TV assistindo a professora, é necessário pensar no futuro e batalhar por ele. É a partir de agora que vocês vão ter que se preocupar sim com o futuro de vocês. E a educação, ela é fundamental para isso, tá, gente? Não desistam nunca do estudo. Ele é capaz de mudar o mundo. Seguindo com as nossas justificativas com relação à moral da história, podemos ainda falar sobre valores fundamentais. Quais são eles, professora? A generosidade, a solidariedade e a partilha. Professora, eu não entendi, porque
no final da história que você leu, a formiga ficou sorrindo da cigarra, não ajudou, saiu, foi embora cuidar da vida dela e a cigarra ficou lá. Certo, gente? Por que a gente pode falar de generosidade, de solidariedade e de partilha? No fim da história, não é dito que a formiga não possa ter ido ajudar a cigarra, após chamá-la à razão. Então, fica uma interpretação em aberto. A formiga não poderia ser generosa depois de alertar a cigarra para a sua irresponsabilidade e ajudá-la? Vocês não acham possível que essas formigas pudessem dar uma segunda chance para a cigarra? O correto com relação à postura delas não era essa? A partir do momento que a cigarra errou, passando todo o verão só cantarolando, sem pensar no trabalho e acumular comida para o inverno, porque durante o inverno os bichinhos não conseguem sair durante a floresta, onde fica tudo seco e muita neve, e eles não conseguem buscar alimentos, seja por neve, seja por chuva, não existe essa possibilidade para que a gente, enquanto cidadão, enquanto seres humanos de bom coração, ou os próprios animais, as formigas terem ido ajudar? Pode sim. Agora que já discutimos sobre a moral da fábula, você aí do outro lado da TV, sabe me dizer se ela foi escrita em prosa ou em verso? Então, aqui a gente já vai entrar numa outra situação muito importante com relação à nossa língua portuguesa. A gente fez o estudo de uma moral da história, a gente fez a leitura de uma fábula e a partir dela a gente consegue desmembrar vários assuntos. E um deles que a gente vai também estudar hoje é sobre a questão da estruturação dessa fábula, se ela foi feita em prosa ou se ela foi feita em verso. Chamamos de prosa os textos escritos de forma corrida, organizados em parágrafos, cuja intenção é a exposição de uma ideia, de fatos ou de uma história. Mediante essa justificativa, a gente pode definir que o verso, ele já representa cada linha da poesia, que juntas formam a estrofe. A poesia é um tipo de texto que utiliza recursos como, por exemplo, a musicalidade, o ritmo e as rimas para dar maior ênfase ao discurso. Fazendo um comparativo que a gente acabou de ler, que o verso ele traz a musicalidade, ele traz a questão da rima e a prosa já é um texto mais corrido, apenas com uma junção de ideias, a gente consegue comparar e definir que a nossa fábula inicial, ela foi escrita em prosa. É uma fábula em prosa. Ela não foi uma fábula rimada. Eu não fiz a leitura de nada que as palavras, o final delas se assemelhavam. Então, a gente, a partir daí, consegue definir que nós tínhamos uma fábula em prosa. Vamos conhecer, então, como seria uma fábula em verso. A mesma historinha, a mesma fábula sendo construída de uma forma diferente. A cigarra e a formiga. No tronco de uma palmeira, uma cigarra faceira canta, canta sem parar. Canta o sol, a chuva, o vento, canta o esplendor do momento, pelo prazer de cantar. Quase morta de fadiga, a diligente formiga trabalha, sofre e assunta. O ziziar da cigarra não se contém e pergunta: por que cantas no verão? Essa é a minha profissão. Nada mais sabes fazer? Canto é trabalho e lazer. O que farás no inverno? Guardo a guitarra e hiberno. E quem te dará sustento? Do meu canto me alimento. Não temes por teu futuro? Viver é um salto no escuro. Sem mais tempo para a conversa, a formiga, toda pressa, volta a mergulhar na lida. E outra vez a cigarra empunha sua guitarra e canta em louvor à vida. Moral. A moral dessa historinha, faça a sua e eu faço a minha. Perceberam a diferença na leitura e nas entonações que eu utilizei, tanto na nossa primeira fábula, que foi nossa fábula em prosa, quanto nesse momento que eu apresentei a mesma fábula para vocês.
mas dessa vez construída em verso. O verso, ele traz um tom de musicalidade, é como se eu falasse cantando. E as terminações das palavras, elas se assemelham muito, como fadiga, formiga, verão, profissão. Então, isso traz um som de musicalidade. Sempre que vocês perceberem um texto dessa forma, vocês vão poder definir que é um texto escrito em verso. Já um outro, que ele é mais informativo, ele apenas traz uma construção de ideias, nós temos um texto em prosa. E agora, gente, novamente, vamos comparar? A prosa é a forma que adotamos para escrever de maneira natural, expressando as ideias como surgem no nosso pensamento, sem precisar seguir regras que nos indiquem a medida que devem ter as linhas que escrevemos ou o ritmo das mesmas. Na prosa, por exemplo, as frases não têm necessariamente que rimar e a escrita não tem regras estritas, como no caso do verso. Perceberam que aqui eu trouxe para vocês, novamente reforçando a minha fala anterior, a prosa, ela não precisa necessariamente rimar. É apenas a junção das ideias sem a utilização de regras estritas. Já o verso, gente, é uma composição poética escrita considerando o ritmo das frases. No verso, utilizam-se elementos como os acentos, as pausas ou o som das palavras que criam uma narração com rima. Percebam que eu fiz a leitura para vocês pausada, ela precisava disso, para que vocês pudessem perceber como as palavras rimavam e o quanto a pontuação ela é importante nesse momento. Senão a leitura ela perde o sentido. Trata-se de uma das formas mais comuns de poesia que podemos encontrar, mas sua escrita não é tão livre como a prosa. No entanto, o resultado final é igualmente bonito. Tanto é que nós fizemos a leitura de dois textos diferentes, ou melhor, da mesma fábula, construída de forma diferente. Uma em prosa e a outra em verso, mas ambas com sua moral e igualmente bonitas, como já foi frisado aqui no nosso slide. Bem, turminhas, aqui nós temos uma atividade de interpretação e compreensão de texto para a gente reforçar tudo que foi apresentado aqui para vocês, tá? Essa atividade chegará até vocês através das escolas, tá? Então, assim que vocês estiverem com ela em mãos, vocês vão poder fazer toda a comparação mediante o que a gente vai estudar e o que eu apresentar aqui para vocês, tá bom? Então, quando chegar aí na mãozinha de vocês, já vão saber, essa atividade a tia da TV já me ensinou, então eu consigo fazer. Leia o texto abaixo para responder as questões. Esse aqui é o primeiro texto que eu fiz a leitura para vocês. Lembram o texto de Esopo, que é lá do início da nossa fábula em prosa, tá? Então, eu não vou refazer a leitura. Então, aqui eu só vou apresentar para vocês os 6 questionamentos a respeito desse texto em prosa que a gente fez a leitura, da fábula. Com relação ao gênero, lembram que o nosso primeiro slide falava de gênero, tá? Então, essa pergunta aqui, essa palavrinha, ela nos remete ao início do nosso slide. E a sua estruturação, lembram a forma como foi feita? Lembram que a gente comparou como é feito em prosa e como é feito em verso? Então, estruturação é isso. Responda, qual é o gênero textual? Então, eu vou acreditar que se a gente estivesse numa sala de aula, estava todo mundo com a respostinha aí na ponta da língua, me dizendo, tia, eu sei, professor, eu sei, discutindo aí quem queria responder. Então, mediante isso, a gente sabe que o que, gente? É um gênero narrativo. Então, a primeira pergunta, nós temos como resposta gênero narrativo. E o subgênero é o nomezinho lá que a gente falou bastante, fábula, tá? Então, quem colocar aqui fábula ou colocar gênero narrativo vai estar respondendo corretamente. Na segunda questão, por que as formigas estavam tendo um maior trabalho? Aqui é mais uma questão de interpretação pessoal. Então, cada um vai poder responder do seu jeitinho. Eu, Edilane, professora, iria responder o quê? Por que as formigas estavam tendo maior trabalho? Porque elas estavam se preocupando com o futuro. Elas estavam guardando alimento para o momento que elas não iam poder sair
para poder se alimentar. Então, elas estavam estocando o alimento para não passar fome durante o inverno. Terceira questão, na frase de repente, vejam que de repente está aqui sublinhado com essa linha embaixo, aparece uma cigarra. A palavra em destaque, ela poderia ser substituída. O que é substituída, gente? Trocada, tá? Sem perda de sentido. Então, qual palavrinha eu poderia colocar no lugar de repente? Aqui, qual palavrinha eu poderia colocar no lugar de repente que não ia alterar o sentido da minha frase? Vamos lá. Finalmente aparece uma cigarra, que é a nossa letra D, aqui, ó. Seria essa? Não, a frase perdeu o sentido, certo? Letra C. Apressadamente aparece uma cigarra. Também não, perde o sentido da frase. Lentamente aparece uma cigarra. Perdeu novamente, então só nos resta a letra A. Inesperadamente, ou seja, é algo que você não estava esperando. De repente, inesperadamente, é algo que não estava sendo aguardado e nos tomou de surpresa. Então, inesperadamente pode ser substituído lá por de repente, tá? Quarta questão. Por que a formiga não deu comida à cigarra? Também uma resposta pessoal e que vocês aí vão se questionar novamente sobre o que a gente debateu, porque nós debatemos sobre isso, nós discutimos sobre isso, na possibilidade da formiga ter voltado para ajudar a nossa cigarra, certo? Então, vai ficar aí a critério de vocês pensarem, refletirem, para ver qual vai ser a resposta pessoal de vocês, tá? Por que a formiga não deu comida à cigarra? Será se ela é ruim? Ou será se ela é boa e pode dar uma nova oportunidade para a cigarra? E é assim que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Quinta questão, quem estava agindo corretamente? As formigas ou a cigarra? A partir do que vocês responderem na quarta questão, a gente já consegue ter a resposta da quinta, tá? Que também é uma resposta pessoal. E aqui é qual foi o desfecho da história. O que é o desfecho, gente? É como terminou a história. Ela terminou de uma forma boa? Ela terminou de uma forma ruim? Então, eu construí essas questões para que vocês pudessem, ao máximo, utilizar respostas pessoais, porque é através dela que a gente consegue construir uma interpretação e ter a real certeza que a gente entendeu o porquê da história, o motivo da história e os elementos dessa narrativa, tá? A nossa aulinha de hoje vai encerrando por aqui. Quero agradecer a atenção de vocês, dar um tchauzinho, um até breve e para que a gente esteja junto na próxima semana, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.